Olá, meus amigos! Estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Gramado Talks. Prazer ter você aqui com a gente. Já está seguindo lá no Instagram, @CaiqueMarquesGramado. Segue lá no Instagram e acesse o portal de notícias caiquemarques.com.br para você ficar antenado aí com as informações de Gramado e região. E lá também tem todas as edições do nosso podcast para você assistir e maratonar à vontade. Inclusive no canal do YouTube para você ver na sua Smart TV, ok? Meu convidado hoje é o empresário Dudu Quini, da Hector Studios e outros empreendimentos que nós vamos falar aqui durante essa entrevista. Um bate-papo bacana para a gente falar sobre entretenimento, sobre turismo, comemorar o resultado dessa Páscoa, né, Dudu? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, tu? Tudo jóia? Obrigado por ter vindo aqui. Pô, obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui. E aí, comemorando o resultado da Páscoa também, que tá todo mundo de sorriso de canto a canto. Que energia boa, né? Foi bom, né? Que energia boa, comemorando e vendo a alegria das ruas. Agora falei com o time de manhã antes de vir para cá, né? Isso é muito bom. Fui estacionar o carro, né? Aqui no Largo da Borges, aí o senhor que trabalha lá disse assim, olha, podia ter um decreto, um feriado desses por mês. O cara vibrando com aquilo, né? E ele disse, o Lula podia decretar, assim, um feriado desse por mês. Então a gente está muito feliz aí, os negócios explodiram, a cidade explodiu, energia boa, teve um dia de chuva, outros dias de sol, foi sensacional. Montanha-russa lá no parque, muito legal, então estamos felizes pra caramba. E vem outro feriado aí, né? Semana que vem, 1º de maio aí. 1º de maio. Uma quinta-feira, o pessoal costuma enforcar a sexta, né? Vamos ver o que vai dar também. É muito bom, né? A gente lembrar que ano passado, próximo dessa data, a gente estava naquela expectativa e veio a nossa enchente, então é muito bom isso aí. Pois é, falando do novo empreendimento da Hector Studios, que foi a montanha-russa, né, que inaugurada aí semana passada, como é que foi para vocês isso aí? Como é que está sendo entrar no ramo dos parques, já que vocês estavam muito ligados ao entretenimento gastronômico, né? Agora não, agora é o parque. Exatamente. É uma visão muito da marca, eu acho que nossos clientes, né, as pessoas olham hoje para a Hector, e mesmo que Hector Studios, e nos associam com isso, né? Experiências temáticas de restaurantes imersivos, né? E a parceria com a Open Park foi a primeira entrada disso, né? A gente tem uma visão clara de entretenimento, né? A nossa visão de futuro é ser a marca mais amada de entretenimento temático do Brasil, né? E não teria uma cidade mais propícia para a gente iniciar isso. E especificamente com a Montanha-Russa foi uma parceria com um parque já consolidado, visionário, né? Um parque de décadas aí. 22 anos. 22 anos, né? Uma visão lá atrás do trenó, é um case de sucesso. O que a gente entendeu? Se a gente quer ir longe, a gente precisa de mais pessoas conosco, né? Então a gente esperar a Hector Studio fazer um parque, ter uma marca própria de chocolate, construir um hotel, fazer tudo isso ia demorar, de repente, muitos anos para isso. Então a gente começou a olhar, a tentar licenciar a nossa marca, né? E o primeiro grande projeto, e um sucesso, tá? Foi a Montanha-Russa, o Fogo do Dragão, dentro do Open Park. E a ideia é expandir isso aí? Sim, a ideia é expandir. Lembra lá do Spoiler Day, a gente falou um pouco do plano dos 5 anos, né, da marca, né? E lá tinha licenciamento. Então agora no segundo semestre a gente já vai anunciar algumas coisas novas aí. Licenciando pijamas, muito provável que venha linha de sorvetes. Olha. Chocolates ainda a gente não conseguiu fechar com ninguém, estamos conversando, se tiver algum chocolateiro aí assistindo, né? Nós temos ideias muito boas nessa construção. Essa é a nossa visão, ver Gramado como um parque e espalhar as atrações da Hector Studios nele, né? E não só ligado ao tema de magia. Sim, uma coisa que me chamou a atenção foi que lá na inauguração da Montanha-Russa, você falou que o maior parque temático do Brasil é Gramado Canela Lândia. É isso aí. Não é Beto Carreiro, não é a Cacau, né? O que você quis dizer com Gramado Canela Lândia? Por que você acha que nós somos o maior parque do Brasil? Essa visão eu tive quando, há alguns 10 anos atrás, eu estudei com o Francisco Madia. Francisco Madia é um marqueteiro lá em São Paulo. E ele falou muito a visão dele sobre Paris, sobre um grande parque temático. E eu, como gramadense, né, ainda lá eu trabalhava com varejo, minha mãe teve malharia, né, minha história é por aí. Eu tive essa visão, mas se ele está falando isso de Paris, né, Gramado fecha tudo com isso. Né? Nós temos uma cidade linda, maravilhosa, com vocação para turismo, e para mim ela é muito mais bonita que Paris. Alguém vai me xingar aqui depois, mas eu amo essa cidade e eu realmente acho que ela é um parque temático. O que acontece? Se você pegar como ela foi construída,
né? Os empreendedores construíram seus negócios, né? Continuam construindo. E hoje, quando o turista vem para cá, ele olha o destino, vou para onde? Ah, Gramado Canela. Então, Gramado Canela-Lândia, né, pode competir diretamente, ou na verdade, com o Beto Carreiro e qualquer outro parque temático. Hoje a gente vê muito se falar do Cacau Parque, né, daquele investimento lá em São Paulo. Mas eu acho que Gramado é muito mais bonito, é muito mais atrativo, e a gente tem que lugar no mundo que tu anda numa passarela sobre um cânion, que tu vai numa atração licenciada, a maior da NBA, que tu esquia na neve, num parque indoor, que tu vive uma experiência imersiva nas pizzarias temáticas que tem por aí. Tu vai no parque da NASA. Que tu vai no parque da NASA, e a gente poderia citar um monte, que tu anda na roda gigante, que tu vive os melhores hotéis do mundo. Gente, essa é a realidade de Gramado, isso não tem mais volta. Gramado passou daquela cidade bucólica já faz muito tempo, que as pessoas vinham só para descansar na serra. Hoje é uma cidade de entretenimento. Por que explodiu o feriadão? Podia ser uma semana inteira que o nosso cliente, que o nosso visitante não ia conseguir curtir todas as atrações. Olha isso, e a gente ia ficar aqui citando parques, hotéis, um passeio na rua coberta, rua torta, comprar o pão com linguiça na fila do final de semana. Isso sim é um grande parque temático. A cascata do Caracol. Então essa é a minha visão. E qual que é o nosso dever como empresário? A Hector Studios falando aqui. É construir atrações com uma entrega extraordinária com nível internacional. Por que só mas é a Disney, isso. Não, cara, a gente pode fazer. Tu já viajou, tu sabe como que é. A gente tem algumas barreiras de investimento, né, pra gente trazer uma montanha-russa de milhões de dólares. Mas tem coisa aqui que é muito melhor. Uhum. Bom, você falou que a ideia é expandir, e vocês já expandiram além da magia. Tanto que existe a Era do Fogo, que é um fundo temático de dinossauros, de homens das cavernas, não tem nada a ver com a pegada da Hector, que é magia, da ferrovia secreta e da pizzaria. Exatamente. Né? Tem outros planos aí pela frente, que vocês têm também de expansão fora da magia, mas vocês acabaram trazendo a marca Hector como o nome da empresa, né? Isso aí. Seria a mesma coisa que o Walt Disney não ser Disney, ser Mickey. Exatamente. Né? Acaba remetendo a Hector, mas os planos de vocês não é só Hector. Aí eu queria que você explicasse um pouco essa estratégia. É bem o exemplo que tu usou, assim, Hector Studios é a marca mãe de tudo e responsável por criar. Coincidentemente, ela começou com uma história de magia, né, uma história autoral. A gente tem 2 livros distribuídos no Brasil inteiro, né, os 2 fascículos, que contam a história. Nosso principal produto é o quê? É história. Mas a gente entendeu que a gente não podia ficar limitado só nessa história de magia. A Era do Fogo é o maior case para mim. É o maior case quando a gente fala de entretenimento temático. Porque a gente fugiu do padrão, daquele fundi inspirado na Suíça, com um chalé, né, o garçom formal te recebendo, explicando a sequência, né, pedindo se você já conhece o sistema da casa. A gente fugiu disso. E quando eu dei essa ideia, até dentro do time, né, as pessoas não acreditaram. Né, pensaram assim, cara, o que o cliente vai querer comer na Era das Cavernas? E eu disse, nosso produto não é fundir, nosso produto é história, é narrativa. E como que a gente construiu isso? A gente criou uma história onde não existia fogo, onde uma tribo lá, escondida, uga-uga, inspirada nos Flintstones, comia sua caça fria, e aquilo era muito ruim. E o que a gente faz? A gente transporta o nosso visitante para dentro dessa história. Então, depois de um abalo, de um meteoro, de alguma coisa, é descoberta essa civilização e eles descobrem o fogo. E lá eles começam a usar o fogo para quê? Fazer a comida dele. E o fundi vira uma caça sapecada, porque antes a caça deles era fria. Que fundi no mundo, o visitante é recebido por um banquete com os cavernosos, você, o visitante, é modernoso, e você come num osso, assim, né, num tutano, num pedaço de fêmur, uma caça fria, que na verdade é um tartar de banana. Nenhum fundi. Mas olha que louco, no Spoiler Day, quando a gente anunciou isso, as pessoas não sabiam onde ia ser, o que seria. A gente contou uma história lá, lembra daquilo? Sim. Antes de a gente descer do palco, nós tínhamos feito 200 vendas. Qual que é o produto? É história. As pessoas querem viver coisas diferentes. As pessoas não querem comer o fundi. Não, ela até quer comer, assim, mas ela sabe que ela tem 100 fundis para ir a mesma coisa. Então, assim, nosso produto é história, é fazer as pessoas vestirem um personagem novo, que não é o Kaique
jornalista, que não é o Kaique pai, que não é o Kaique marido, que não é o Kaique com os amigos, que não é o Kaique filho. Ele veste aquele personagem durante 2 horas, ele é um modernoso visitando aquela tribo e vivendo um grande banquete. Olha que legal, um modernoso. E aí vem um pássaro na tua mesa e aquela tribo vai mexer na tua cabeça, catar piolho, porque ele nunca te viu. Essa é a diversão. E o teu sorriso e as coisas que a gente vê o nosso visitante repostar é que validam isso. Cara, mas se isso funcionou, confundir, eu arrisco dizer que é uma das coisas mais tradicionais da culinária aqui, do sul, principalmente de Gramado, do Frio, por que isso não pode funcionar em outros negócios? Por que isso não pode funcionar numa academia? Por que isso não pode funcionar numa empresa? Por que isso não pode? Por que uma história não pode transformar a cultura de uma empresa? É isso que a gente... Então, a Era do Fogo nos deu assim, joinha. As pessoas não querem só histórias do Hector vinculada ao mundo da magia. As pessoas querem viver outras histórias. Né? Outras histórias. E aí a gente está construindo isso. Nossos produtos sempre começam com isso, pela história. Agora, qual é o diferencial da Hector Studios? Porque vocês pegaram uma casa que era já de dinossauro, mas era pizza, né? E que não deu certo. E aí, de repente, vocês chegam, mudam ali alguma coisa e botam a cara de vocês e o negócio explode, confundir. Cara, o diferencial da Hector Studios é o que eu falei. As pessoas começam negócios pelo produto. A gente nunca começou pelo produto. Mas ali já era uma coisa temática. E não deu. Mas... E aí vocês chegaram com a pegada de vocês e deu. Esse final de semana, assim, a gente teve 3 horas de fila. Né? Uma coisa inusitada. E se tu fosse pedir para 90% de pessoas que têm fundido, os caras tá maluco. O grande segredo é esse que eu te falei, é fazer uma pessoa... A gente vive tanto personagem no dia, a gente tá no celular, a gente tá conectado. É uma experiência sensorial, é ativar todos os sentidos das pessoas. Construir experiência é controlar tudo que ela vê, o que ela ouve, o que ela sente, cara. Tudo. Esse é o segredo. As pessoas acham que decorar um lugar maravilhosamente bem é sucesso. Isso aí qualquer um faz que tenha dinheiro. O dinheiro está disponível, o recurso está disponível aí. É conseguir cada etapa da jornada, desde a recepção, tudo que eu vou entregar, despedida, uma memória, criar a memória que tu nunca mais vai esquecer. Essas pessoas que comeram um tartar num osso desse tamanho nunca vão esquecer. Eu tenho certeza disso. Então o diferencial da Hector Studios é se aprofundar a história. Pouca gente no Brasil fala disso, tem poucos livros falando do poder das histórias, do poder da narrativa, do poder do storytelling, do story doing e do story living, que é um assunto mais profundo. Então a Hector Studios faz isso, ela não se apaixona por produto. Poderia ser que a Era do Fogo nem seria um fundi, poderia ser outra coisa, ou poderia nem ter comida. Se tu pensar na montanha russa, né, o Fogo do Dragão, a gente está recém dançando, tem que aprimorar muita coisa aí. Mas há uma forma de fazer a pessoa se sentir parte de algo, melhorar tudo isso. E como é que você consegue o comprometimento dos teus colaboradores? Porque eles são fundamentais, né, nesse processo, né? E você vê um comprometimento deles. Eu digo de novo, é a história e a narrativa que a gente vive. Olha que louco. Quando tu tem um membro da tua equipe que é plenamente feliz trabalhando e tu dá folga para ele vem jantar no teu negócio, tem alguma coisa diferente aí. O que a gente começou a notar? Que os membros do elenco, naquelas 8 horas, 7 horas e 20 que eles estão trabalhando por dia, eles são plenamente felizes. Por quê? Porque é diferente do tradicional. Quando ele vai trabalhar na pizzaria, o caso, ele tem que ser o quê? Um estudante de uma escola de magia. O que o estudante faz? Ele corre, ele brinca, ele pula, ele faz os outros felizes, ele conta piada. Então, de novo, é a narrativa. Esse cara se veste. Tu já foste na Era do Fogo, né? Sim. Tu viu como eles andam curvados? Sim. Cara, e se eu te contar que quando ele sai dali, eles têm dificuldade de ficar ereto normalmente, mas não é por nada físico. Cara, é o personagem que tu vive. É história para implantar a cultura no teu negócio. Tu lembra aquele cara que fez o filme do Coringa? E acabou... Isso, tu lembra desse cara? Uhum. Ele se suicidou. Ele ficou meses estudando o personagem, trancado num apartamento, vivendo aquilo, e ele foi o quê? Ele incorporou um psicopata. O nosso cérebro, Kaique, ele não distingue o que é real e o que é imaginário. Ele ativa, se eu te contar uma história e tu viver aquela história, tu vai ativar as mesmas regiões do cérebro. Quando eu fazer tu viver ela, com todos os sentidos que eu te falei, tudo que tu vai ver, ouvir, sentir, tu vai gravar ela 10 vezes mais poderosa no teu cérebro.
E isso vai fazer tu lembrar mais do teu negócio, desse meu negócio e querer viver isso. Então, assim, é a mesma fórmula para o nosso cliente, o nosso visitante. A gente conta a história e faz esse cara viver a história quando ele está lá dentro. Essa é a nossa visão de cultura, de implantar cultura. Tudo é história, tudo é história, tudo é história. Se eu tivesse que colocar um valor lá na Hector Studios, nossos valores, né, missão, eu arrisco a dizer que o primeiro valor seria tudo é história, cara. Tudo é história. Então, assim, esse cara, quando a gente vai dizer para ele, ó, tu é um duende passador. Cara, como é que o doente se comporta? O doente fala pouco, ele tem agilidade, ele caminha rápido, ele tem umas orelhas grandes, mas e quando a gente tem um cargo de liderança, um mago poderoso, que vai dirigir uma equipe de 50 pessoas, como é que esse mago agiria lá? Ó, ele é muito perto do diretor John, são os proprietários da escola, ele está nas reuniões toda semana. Isso torna mais leve, cara. A geração Z, cara, quer pertencer a algo. E hoje o que o nosso time está fazendo não é só viver história, é construir história. Porque a história é construída todo dia lá dentro. A gente pode ter feito um baita livro, a gente pode ter idealizado tudo, mas a história é construída. Os momentos felizes, os momentos que a gente chama Magic Moments, são construídos pelo time. A história é construída hoje por eles, cara. O cara que está passando o disco de sabor, que é como a gente chama pizza, ou o cavernoso lá, que está levando aquele poço salgado, quente, borbulhando. Então é isso, cara, é fazer eles se sentirem parte da história. Bom, vem novidade aí também nos restaurantes da Hector, né? Vocês estão mudando o sistema. Ah, verdade, verdade. Né? Como é que essa mudança é só na ferrovia ou também na pizzaria? Não, só na ferrovia. O que vai mudar ali? A gente entendeu do mercado que o visitante de Gramado ele gosta de fartura. Né? A ferrovia, tu já foste na ferrovia? Já. Ela é uma viagem onde que tu recebe um serviço de bordo e muito ligado ao hambúrguer. E a gente notou que as pessoas queriam viver mais do que o hambúrguer. As pessoas gostam de fartura. O café colonial é à vontade, o rodízio de pizza é à vontade. E aí a gente pensou, como é que a gente teria essa mesma experiência? Olha só que doido. Numa à la carte, hoje, se eu vou te convidar para jantar, a gente vai num restaurante novo, eu provei aquele prato, eu escolhi do cardápio. Sim. Se eu errei na minha escolha, eu não gostei, o que eu faço? Cara, adeus. Não, paciência, eu vou ter que voltar outra vez, ou quem sabe eu tenho uma experiência frustrada e nunca mais vou voltar àquele estabelecimento. Não, rodízio não é assim, tu vai provar uma pizza, um disco de sabor de pato ao molho de laranja, e tu não gostou, o que tu faz? Deixei de lado, eu vou pegar a calabresa, eu vou pegar os outros, vou testar isso. Por quê? Porque eu paguei um rodízio, né? Coma quanto você puder. E como é que a gente ia fazer isso numa viagem de trem de 1 hora e pouco? A gente pensou, cara, nós vamos trazer tudo que tem dessa cultura americana, né? De American food, e nós vamos meter uma sequência. Nós vamos fazer uma fartura. Por quê? Porque o nosso visitante quer isso. Ele quer comer fartamente, ele quer provar uma costela barbecue com aquele... Não gostei. Aí eu vou pegar um onion rings. Não gostei. Eu vou pegar um donuts, comer aquele donuts. E o hambúrguer? O hambúrguer eu vou pedir o meu especial. E um broto dos micronianos, que é uma coxinha que a gente tem. Sim, dá delícia. Aquilo é muito bom. Tu viu que ele não tem massa, cara. É, cara, puro frango. Então, por isso que a gente resolveu, a gente precisa trazer essa experiência fartura. Porque esses caras não dizem, vou ali comer um hambúrguer, vou no McDonald's ou no Johnny Rocket. A gente quer que o nosso visitante vira essa fartura de comida americana. Então, hoje, como é que funciona? Você pede lá, vem uma entrada, né, que é com o vulcão lá, com a coxinha, o dadinho de tapioca, aí vem o hambúrguer que tu escolhe, com a batatinha, e vem aquela bebida... O elixir, que sai fumaça, e no final vem o ovo do dragão. Hoje é assim. Como é que vai ser agora? Hoje eu não sei se podia estar falando isso, mas já te perguntou, vamos lá. A partir de maio vai ser isso. Antes de iniciar a viagem, antes de tu pedir o teu hambúrguer, vai continuar vindo aquele vulcão, né, borbulhando, enfim, com aquelas entradinhas, mas a mesa vai ser composta por outras coisas, como eu falei, costela barbecue, onion rings, mais fartura à vontade do dadinho e da coxinha. Aí você vai pedir o seu hambúrguer. Você escolhe o hambúrguer. Escolhe. Vai continuar aquela expressão, eu quero com queijo gorgonzola, eu quero aquele, enfim. E ainda tem donuts livre à vontade. Eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa que eu não lembro. Mas é onions... É a ideia de um café colonial americano. Assim. Nossa, é muita comida, hein? Não, é bastante. É bastante. A costela é grande, então assim, uma experiência... E antes não tinha prato, né? Agora você vai ter o prato para você poder comer antes de vir o hambúrguer, né? E donuts, que é uma coisa total americana, a gente testou isso. Então vem donuts à vontade. Você pode repetir e no tempo que você fazer, você come à vontade. Agora, é um período, né? Você só pode ficar 1 hora e meia ali.
É diferente da pizza. Você pode ficar quando você quiser. Hoje não mais, porque tá tudo com horários. Se tu olhar hoje, a pizzaria também tem horário das 18 e das 21 horas, por exemplo, né? E entre embarque e desembarque dá 2 horas aqui na ferrovia. Ela é mais expressa, assim, do que a pizzaria. Agora, é uma coisa que eu percebi. Você só pode entrar na ferrovia se você agendar, né? Sim. Não pode chegar o cara e falar assim, eu queria ir. Não pode chegar e como é na pizzaria. Né? Você pode ficar numa fila e ir. Mas cada vez menos isso vem acontecendo. Se tu olhar a pandemia, teve uma super demanda, né? E a gente, eu digo, todos os nossos negócios e Gramado por inteiro teve que se reorganizar com agendamentos. Se tu olhar a maioria dos restaurantes temáticos que são vistos como atrações, eu chuto não. Eu acho que 60%, 70% ou quem sabe 80% das vendas são com agendamento. Porque imagina assim, ó, um cliente, feriadão, lotado, com uma criança de colo de 2 anos. Chega para ir jantar num restaurante. Daí tu diz para ele, naquele dia de chuva, que foi sexta, eu acho, né? Foi sexta-feira santa que choveu. Foi. Tem que ficar 3 horas. Daí tu tem um lugar pequeno para espera. Então esse cara disse, cara, por que tu não faz horário agendado para que eu chegue aqui, viva a minha experiência e saia? E hoje a pizzaria trabalha com isso. Né? A gente tem 2 espaços, um é só com agendamento, que é o show, e o outro a gente chama para o passante. Mas a tendência é que tudo vai ser com horário, tudo vai ser com horário. Muito legal. Bom, agora que nós falamos sobre as atividades da Hector Studios, tem mais coisa aí que a gente não pode falar ainda, mas mais para frente a gente vai falar. Eu queria agora falar contigo sobre o turismo, sobre Gramado. Né? A gente teve informação de que, oficial da prefeitura, de que Gramado quer construir a cidade do Natal, né? Que vai ser tipo uma área da Disney, tipo uma Disney, só que do Natal, né? E eles estão querendo pegar uma área que é ali na perimetral, e a gente já soube que é uma área que pertence a você, né? Você é minha esposa, minha esposa, né? É. E aí eu queria saber como é que tá essa negociação, vai sair essa área, o que tem nessa área, o que você sabe desse projeto? Eu posso falar, acho que o prefeito já falou e o que a procuradora falou, né? A gente, eu e a Paula, né, minha esposa, então ela é dona, essa área era da família dela, né? Então agora pertence só a ela, né? Nós temos uma visão clara aí de Gramado, né? Nós somos empresários gramadenses, como eu disse, eu vejo Gramado como um parque temático, e a gente entende que funciona muito uma parceria público-privada. Se o empresariado, né, tiver alinhado com o poder público, ajudando o poder público na visão, porque, cara, tu sabe como funciona uma prefeitura, como funciona... Tem muita coisa, cara, para lidar. Tá? É a área da saúde, a segurança, é a educação. Quando não tem esses eventos que o ano passado a gente teve, cara, o poder público tem que estar trabalhando e fazendo tudo isso. Né? O empresário, ele tem, assim, o dom e a facilidade de estar com o pensamento um pouco mais à frente. Então, assim, o meu sonho da Paula, a gente é fã dos Estados Unidos, sempre foi ter um espaço tipo as Disney Springs, né? Quase que um centro de Gramado privado. Cara, onde tu controla tudo, de novo, tu controla tudo que essas pessoas vão ver, ouvir e sentir, né? Tu vai cuidar daquilo, da iluminação, da pintura, tu vai fazer isso. E essa área sempre teve uma vocação para isso, essa área junta perimetral. Pensa bem, tem acesso pelas 2 RS, é mais perto do que o Aspen Mountain ali, no bairro Casagrande ali, sim, né? Então tem muito essa vocação. E, coincidentemente, tem um lago lá. Então o poder público, né, junto com o Ministério Público, olharam para aquilo dizendo assim, como seria se isso aqui fosse a casa do Natal Luz? E aí eles procuraram a família, procuraram eu e minha esposa para conversar sobre essa possibilidade. Ainda não tinha muito conceito de cidade do Natal. E a gente recebeu aquilo assim, por que não? Se a gente unir a visão da iniciativa privada, né, com a estratégia, com o poder que tem o poder público, e fazer um grande espaço para os eventos e para o Natal Luz. Então, sim, isso é verdade, né? A gente já avançou muito nisso, né? A gente avançou, nós nos comprometemos com algumas coisas, o município também. Então o município não vai comprar a área. Olha que doido, hoje existe uma lei, né, do parcelamento de solo que é assim, ó, só para vocês entenderem. Quando tu vai fazer um grande empreendimento, um grande resort, ou tu vai construir prédios em áreas maiores de 10 mil metros... Troca por índice construtivo. Não, a lei, tu tem que doar por poder público de 20% a 40% disso.
Isso é lei. Dizendo assim, ó, eu vou construir um grande hotel, a minha área tem, sei lá, 10 hectares, eu tenho que doar um X para a prefeitura. Isso é lei, a prefeitura não desembolsa por isso. E por que a prefeitura teria que desembolsar um dinheiro que hoje ela não tem para comprar uma área, sendo que lá no futuro a gente pensaria em empreender lá? Então, basicamente, assim, a prefeitura o poder público não compra nada e a gente faz uma antecipação dessa contrapartida para eles. Isso é legal, já existe lei para isso. Só que, além disso, a gente está dando área a mais para a prefeitura, porque a área que a gente teria que doar lá na frente, ela não atende o que o Natal Luz precisa, né? Que precisa, sei lá, 3 mil lugares, um lago de tanto por tanto, 500 vagas de estacionamento. E o que a gente vai fazer? A gente não vai entregar toda a área, né? Nós vamos entregar isso para que o município possa realizar o show e vamos empreender na área remanescente, que a gente ainda não definiu o quê. Vai ser um centro de entretenimento, né? Uma Disney Prince, vai ser um hotel, se vai ser... A gente ainda não definiu, porque é tudo muito rápido. A gente deu ok dizendo assim, cara, a gente está dentro disso, né? O município pode contar com a gente, a Paula, eu e a Paula aí, e a gente está aí agora prestes a caminhar um pouco mais nisso. E o Natal Luz, a previsão para ser realizado lá seria 2026? 2026. Mas não vai dar tempo de vocês construírem nada lá, né? Vai ser Não, só o Natal Luz por enquanto. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim, que o Natal Luz para 2026, tudo depende de licenciamento, né? Ambiental, tem outras áreas no entorno que eles também, eu acho que vão necessitar de apoio, essas negociações. Mas o nosso ok está dado para continuar com isso, e tanto que o prefeito acho que já falou sobre isso. Bacana, muito legal. Como é que você está vendo o turismo de Gramado? Para onde estamos indo? Baita pergunta, hein? Baita pergunta. Eu vejo, eu vou dar a minha visão, né? A minha visão de negócios temáticos e de vida temática. Já falei isso e tu me perguntou no início da entrevista. Se Gramado é um grande parque temático, nós temos um público dos mais de 200, quase 250 milhões de brasileiros. Eu estou empreendendo para entregar para o brasileiro tudo que ele poderia viver nos Estados Unidos ou na Itália. O que eu quero dizer? A gente tem $1 a R$6. Sim ou não? Sim. A tendência é que o dólar vá vir para 4, 3 ou que ele vá para 10 nos próximos anos? Para 10. Vai para 10, fechou. Tu sabe que tu viaja, eu já te vi em Orlando, sei que tu é fã de super-heróis também. Cara, é cada vez mais desafiador isso. Sim ou não? É mais caro, é difícil. É R$10. É R$10. Então a gente tem, cara, o brasileiro, e agora o que a gente viu no feriado, e já o verão em Santa Catarina, o Mercosul, se tu andou na cidade, pôde ir, tu viu quanto de estrangeiro, a gente tinha ônibus de estrangeiro, a gente teve dificuldades para o estrangeiro comprar em nossos sites, coisas que a gente não estava preparado. Ele não tinha o CEP para botar ali para comprar o ingresso dele, mas olha aí, tá vindo o Mercosul. Então eu enxergo o futuro do turismo, isso, a gente qualificar, tá? A gente qualificar nossas atrações. Eu digo assim, o sarrafo subiu. Quando tu me perguntou assim, por que não deu certo? Lá já tinha um restaurante temático. Por que não deu certo tantos hotéis que já não estão mais aí? Cara, porque o sarrafo sumiu demais. A entrega é muita. Nós estamos falando dos melhores hotéis do mundo em Gramado. Das melhores atrações do mundo. A gente falou da NASA. Então, o que eu vejo? Oportunidade. Entregar para o brasileiro um destino de magia, de felicidade. Gramado é mágico. É a cidade mais mágica do Brasil. Eu só acho, né, que a gente tem que continuar qualificando isso, né, subindo. A gente não pode. Eu vi a entrevista do seu Luciano aqui, né, e a visão de a gente ter plaquinhas de R$28, né, de almoço, ou a rua glamurosa dos fundis, a gente vê um botando 79, outro 69, outro 59, isso não é o caminho. O nosso caminho é construir experiências que sejam desejadas. É o que eu falei da Era do Fogo. A gente está falando de fundis a R$240, R$290. Porque para tu entregar a excelência, tu tem que conseguir ter percepção de valor. Então eu vejo isso, cara, oportunidade, turismo. Foi uma coisa que o Luciano falou. Não existe caro, existe você não entregar. Você cobrar um valor e o seu cliente sair frustrado. E quando ele sai feliz, ele não se importa em pagar aquilo ali. Você entregou. É mais por aí, né? Cara, tem um conceito que eu tô desenvolvendo, que se chama dividendo emocional. Vai estar em um livro que eu estou escrevendo, é assim. Dividendo emocional, ele não cabe em planilha. Ele não é o lucro com o empresário.
Dividendo emocional é aquele cara que viveu a tua experiência, no outro dia volta só para te agradecer aquilo e diz assim, cara, muito obrigado. É aquele cara que vai sair ali ligando pro compadre dele dizendo, cara, tu tem que ir lá em Gramado na experiência da Hector. Isso o empresário, qualquer negócio, não consegue colocar em planilha. Isso é um dividendo muito mais poderoso. E aí, isso eu tô falando que ele não comeu de graça, ele pagou quase R$300. Uhum. E ele achou caro ou barato. Entende isso que eu tô falando? Só que a gente tá vendo assim, ó, um movimento muito grande de parques, de atrações, tudo compete com todo mundo. E, cara, vai separar joio do trigo. Foi isso que veio acontecendo. A pandemia deu uma visão para Gramado muito grande, de assim, cara, lá tudo dá certo, tudo dá certo. E a gente sabe que não é verdade. Hoje eu acredito que está acontecendo uma correção natural de negócios. Está acontecendo uma correção natural, né? O usuário, o nosso visitante, está mais seletivo e ele quer muita entrega, cara. Ele quer muita entrega. Se ele pagar R$200, ele quer que entregue muito, cara. E Gramado tem essa oportunidade. Cara, nós temos... O Colline foi 2 anos melhor que do mundo, gente. Nós estamos falando do mundo. Uhum. Nós temos o Vale de Encanto, nós temos tanta coisa boa aqui que eu acredito que se a gente continuar nesse caminho de entrega extraordinária, entrega, é sucesso. Agora, se nós pegar outra veia, a gente vai cair em destinos vários. É só olhar o que aconteceu no Brasil com esses destinos que foram para isso, sabe? Uma coisa que me chamou a atenção, você falou, vocês não estavam preparados para o turista estrangeiro. Como é que vocês resolveram isso? De última hora. Os uruguaios querendo... Um monte de WhatsApp, o nosso atendimento quebrava com a língua gravando o vídeo, né, ligando pro TI, dizendo, cara, que CEP o cara põe? Resolvendo, assim, brasileiro, né, cara? E conseguiu resolver? Sim, conseguimos. As pessoas começaram a buscar os negócios, elas não conseguiam comprar no site, elas iam bater na porta, a gente notou isso, sabe? Uhum. É. Cara, desejo, olha que doido. Esse cara pagando quase R$300 por uma experiência, não conseguindo comprar, indo lá bater na porta às 10 da manhã, abre aqui, eu quero comprar, porque eu sou uruguaio, não tô entendendo como faz isso, sabe? Uhum. Que bacana isso. Cara, sensacional. Então, antenou, vamos melhorar esse processo, como é que esse cara vai comprar da gente, né? Que você acha? Por que você acha que não existe uma Disney no Brasil? Porque entretenimento é caro, parque é muito caro. Você construir uma montanha-russa é milhões, né? Sim. Por que você acha que não existe uma Disney no Brasil? Cara, é o puro achômetro que eu vou te falar, assim, sabe? Pode ser parte de uma estratégia, né? Os brasileiros têm um share muito grande nos parques da Disney, né? Eu acho que a estratégia não dá para espalhar muito parques pelo mundo, senão tu pede desejo. É isso que a gente pensa, né? Quando pediram para, vamos abrir 10 Hectors, a pizzaria como a gente conhece no Brasil, a gente tomou a decisão de não fazer isso. Vocês não vão fazer franquia? Não. O desejo é aqui. Quando tu quer ver o ápice da Disney, tu vai para Paris, Orlando, Anaheim, Tóquio, né? Los Angeles. Que é Anaheim ali do ladinho, né? Anaheim. E então, eu acho que a Disney não vem além disso dos custos todos, acho que é inviável, né? O cara importar uma montanha russa de lá a X valor e ela custar o dobro, né? A gente teve na minha casa, né, a gente trouxe, a Hector Studios trouxe o Dan Cockrell, é um ex-vice-presidente do Magic Kingdom. Eu já falei essa história pra ti, né? Sim. Ele lidava com 15 mil membros do elenco dele no Magic Kingdom e 60 mil clientes por dia lá. E a gente falou pra ele disse pra nós, cara, é um pouco provável que a Disney venha pro Brasil. Eu já vi boatos aí de Camboriú, né, os caras falando, estão comprando área, mas eu acho que é custo mesmo e parte da estratégia, sabe? Parte da estratégia. Eu não torço pra que ela venha, na real. Você torce pra vocês construírem o parque, né? É isso. Pois é, mas é muito dinheiro construir um parque temático. Sim, é muito dinheiro, é muito dinheiro. E vale a pena? No Brasil? Cara, eu já me decepcionei muito com essa estrutura de parques, né? Indo nas feiras em Orlando e vendo o custo de montanha-russa, assim, é fora. Para mim não fecha essa conta, né? Mas a gente vê hoje a Cacau Park, né? É empresário, cara. Ele tá com aquilo lá, ele vai fazer o parque dele. De repente é um começo do que a gente vai ter no Brasil, né? Um parque. E o Beto Carreiro, que é um dos maiores parques da América Latina, né? Já foi algumas vezes? Sim. É muito legal o parque. É muito legal. É um pouquinho do que você vê na Disney. Né? Mas eu prefiro que Gramado seja isso. Prefiro que Gramado e Canela seja isso. Entende? Seja o que é hoje. Seja esse grande parque temático que vai competir, porque daí ele tá muito acima disso, de um Cacau Park ou do Beto Carreiro. Tem muita opção. Tem muita opção, cara. Hoje a pessoa não tem como ir em tudo. Não tem que escolher. A gente quer criar... Eu digo assim, ó, eu não considero
é minha opinião, né? Para mim não é um parque da NASA, um parque da NBA, é uma atração, né? Então, assim, a gente está nesse processo, o que a gente deu um spoiler da nossa grande atração do segundo semestre, que não tem nada a ver com gastronomia, é criar uma atração que poderia estar dentro de qualquer parque em Orlando, de um parque da Universal, do lado da mansão mal assombrada lá, sabe, da Haunted Mansion. É isso que a gente quer criar. Porque quando o turista vê que Gramado é um grande parque temático, cara, ele tem hotel de montanha do Natal, aqui na Borges de Medeiros, atração. Ele tem o Hotel da França lá no bairro Avenida Central, né? Tô falando do Casa da Montanha e Colina de França. Ele tem o Parque de Neve, ele tem a atração do gelo, ele tem a atração... me ajuda mais... De águas termais, cara. Ele tem a atração do Mundo Mágico do Floribal. Cara, é isso. Ele quer passear de carro esportivo. Cara, tu tem os super carros. Olha quanta coisa, meu. Olha que dá. Eu quero dar uma volta na roda gigante. Ah, que massa, legal. Eu só quero um passeio na Main Street. Sabe a Main Street lá do Magic Kingdom? É a nossa Borges. A gente só tem que cuidar um pouquinho, zelar com ela mais um pouco, deixar ela mais bonita, controlar algumas coisas, mas é a nossa Main Street. É a nossa Main Street. Só que passa carro. Mas isso também já tem, né? Se a gente olhar o que já foi discutido, a agenda estratégica, vai acontecer o dia que não vai mais passar carro ali. Tem que resolver os outros problemas, mas não vai passar. As pessoas vão... Ontem, nos desfiles de Páscoa, desfile de Natal, isso a gente já testa isso, não testa? Uhum. É isso. Então, cara, para mim, Gramado e Canela tem que assumir isso, como eu defendo essa bandeira. Quem estiver assistindo é o seguinte, aí, a gente tem que assumir isso, que é uma cidade de entretenimento, a cidade mais mágica do Brasil. E o nosso papel como empresariado é construir grandes atrações, ponto. Isso já faz 30 anos, desde quando foi instalado na Natal Luz. É isso que acontece. Se tu pensar a marca de chocolate, né, vamos falar da Floribal, ele fez um grande parque, cara. E se tu olhar o NPS dele lá, o que as pessoas estão dizendo sobre o parque, eles acham que é aquele parque fantástico. Se tu pesquisar matérias, o parque dele está nas mesmas matérias que parque como o da Disney. É isso que a gente... E para mim, essa é a grande... É um empresário, é a grande visão do empresário. O poder público tem muita coisa para se preocupar, tem que ajudar o empresário a dizer assim, cara, como é que eu posso te ajudar? Como é que a gente pode fazer coisas grandiosas aqui? Como é que a gente pode reinventar o que vem sendo feito? A gente precisa de novidade. Nós a gente tá sempre pensando, tu pediu aqui para mim, o que vocês têm de novidade? Vamos mexer isso aqui da Ferrovia Secreta, vamos estrear um novo show, vamos fazer uma montanha-russa, vamos licenciar pijama. Tem que estar sempre se mexendo. E a cidade tem que fazer isso também. Tem que se reinventar, tem que estar bonita, tem que estar decorada, tem que estar limpa, tem que estar segura. E o empresário criando atração. Então é isso, cara. Minha visão, oportunidade, 200 e poucos milhões de brasileiros no maior parque temático do Brasil ou da América, Gramado e Canela. Ponto. Bom, Dudu, queria te agradecer pela tua visão aí, é muito bacana conversar contigo, com o Will. Mês que vem nós vamos marcar uma entrevista com o Will, que vai ter novidades aí, que a gente não pode falar ainda, mas mês que vem a gente vai poder falar. É isso aí. Né? Então, muito obrigado, e a gente fica de portas abertas para vocês. Obrigado, eu que agradeço. Grande abraço. Valeu, gente!